Tudo bem, minha Bem? querida? Brasileiro tem que gostar de feijoada, né? Seja bem-vinda. A Simone está aqui já no nosso ateliê. Nós vamos fazer a bolsa hippie. Bolsas maravilhosas. Linda, linda, que você vai ganhar hoje. Daqui a pouquinho nós vamos sortear para você, né, Simone? Esse fio aqui... Esse fio Como é é o o fio nome de dele? malha Mas ele tá reciclado. diferente. É porque a gente tem vários tipos, né, de fio. A gente tem o de lycra, fio Isso é 100% algodão. Esse é mais de algodão, mais de né? Você vê que ele algodão, não por tem isso que eu muita tô vendo que ele é elasticidade. Eu diferentinho. prefiro porque ele dá um formato melhor para as peças. Que legal, legal. Mas ele é reciclado, né? Então a gente tem de vários materiais Ótimo e de, também, né? Porque... e de várias espessuras. Tá, então... Tá? E Como aí... que a gente começa, então, essa bolsa que é cheia de detalhes, né? Então, mas assim, a Hip Chic é uma delícia fazer, porque ela é muito simples, então ela é toda de ponto baixo, então qualquer pessoa que tem o nível básico do crochê vai conseguir Ô, fazer. gente, a Simone tá toda de crochê. Olha aqui, ó, o lacinho na Sempre, meu gente. Deus, a cabeça dela. Olha Sempre, a blusa isso de aqui é crochê. receita de uma amiga. Linda, toda cheia de crochê. Bom, né? Isso, bonito. Não é uma delícia? É. Adoro. Então, vamos lá. Então, toda de ponto baixo, muito simples, né? Mas o resultado dela, o produto final, é muito bacana. Tá super em alta essa, Linda, essa ela é coisa linda. de franja, né? Então, a gente inicia como? Iniciamos nas correntes, tá? Então, o tamanho original dela tem mais ou menos 20 centímetros, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o fio de malha, ele muda a espessura. Tá. Então, às vezes, você vai usar 10 correntes, 15 correntes. Não Mas importa, para esse tamanho 20 é uns 20 centímetros. Só que você pode fazer maior, por exemplo, essa aqui é a mesma receita. Só aumentar as correntes, tá? Então, a gente começa pelas correntinhas do crochê e a gente vai fazer o ponto baixo, uma corrente para subir a sua carreira, que é o seu primeiro ponto. Vai para o próximo e vai fazer o ponto baixo no próximo. Tá? Alonga para trabalhar com fio de malha, deixa o ponto bem soltinho e vai percorrer a carreira com pontos baixos. Tá? Eu vou fazer essa primeira carreira para você ver como ela fica retinha e depois a gente vai trabalhar numa amostra. Aí faz Pela uma todos questão do os tempo, 20 mas centímetros de carreirinha de ponto baixo. Você vai fazer 20 centímetros, mais ou menos, de corrente. E de carreiras, você vai fazer aproximadamente de 28 a 30 carreiras de ponto baixo, tá? Porque vocês vão ver aqui pela amostrinha que é uma dobradinha. Opa, não fechei isso. Então, a gente precisa ter uma quantidade de carreiras para conseguir fazer a finalização dela, tá? Tá. Então, aqui, suponhamos que eu tenho aqui os meus 20 centímetros, eu fiz a minha primeira carreira. Aqui uma diquinha para você deixar o seu trabalho linear sempre bem retinho. Faça a corrente antes de virar o trabalho, depois você vira. Ah, olha isso. É uma diquinha para deixar bem retinho. E aí você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Sem aumento. Sim. E sem diminuição. Você vai chegar do outro lado, fazendo seus pontinhos, sempre bem frouxinho, para não entortar o seu trabalho. O fio de malha tem algumas peculiaridades, né? Diferente da gente trabalhar com os outros tipos de fio, tá? E é isso, você vai fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior, sem aumento e sem diminuição, por aproximadamente aí de 28 a 30 carreiras, se você for fazer no modelinho de 20 centímetros de largura, tá? Se você for fazer maior, você vai crescer mais. Tá bom. E assim, sucessivamente. Vai crescer, vai ficar grandona. E a gente vai trabalhar aqui com essa amostrinha, tá? Faz de conta que aqui tem 20 Então, faz de centímetros. conta que aqui tem 20 centímetros de largura e eu cresci aqui as minhas 28 a 30, mais ou menos, carreiras. Cada uma dessa é uma carreira de ponto baixo, né? Então, a gente vai terminar com esse aqui, com esse efeito, tá? Tá. Aqui, por exemplo, eu fiz um pouco mais, eu acho que eu fiz 32 carreiras, porque é um fio mais fino do que aquela marrom que será sorteada. Então, o fio de malha tem dessas coisas, tá? A gente tem que adaptar a receita. Depende do fio. De acordo com o tamanho que você quer, o que a sua cliente desejar. Tá. Então, tem essas adaptações aí. Tá bom. Então, a gente vai finalizar com esse efeito aqui. Tá, joia. Então, por quê? Porque eu vou dobrar. Por que eu preciso de tantas carreiras? Porque aqui, ó, eu vou fazer uma dobradinha, tá? Então, para eu criar a bolsa.
É uma dobradinha. E vou fechar essas laterais aqui. Com o que eu posso fechar? Eu posso fechar essas laterais com um simples ponto baixo, né? Eu posso fechar com vários tipos de aí, finalizações. Nessa daqui, na original, eu fechei com ponto caranguejo. Ponto caranguejo? Isso, Como é isso? Ele dá esse relevinho aqui. Então ele ficou mais rústico, deu um ar mais rústico para a peça. E fica assim, ó, fica diferentinho legal, né? daqui, fica super legal, Fica tá super vendo? legal. Já Ó, essa ele aqui... fica diferente, ele realça aqui a lateral. Sim, fica um detalhe legal. Essa aqui, por exemplo, que eu pus franja na lateral, eu fiz com baixo normal, porque não ia aparecer de toda forma, né? Porque tá com franja, então, eu fiz o baixo normal. Tá. Aqui a gente vai fazer o ponto caranguejo, tá? Que ele volta, os pontos ele andam ao contrário aqui. É o ponto caranguejo. Então você vai fechar aí a sua bolsa, vai simplesmente colocar a agulha e vai inserir o fio no trabalho e fechar aqui com uma corrente, ó. Tá? Iniciei aqui a minha costura lateral. Ponto caranguejo. Você vai voltar, ó, o movimento é de voltar, tá? E aqui a gente não tem uma corrente definida, né? Então você vai acabar aí pegando nas alcinhas que você tiver lateral. Vai laçar o fio e vai trazer. Ele já vem torcidinho, ó. É verdade. Ele já vem torcidinho pelo fato de estar voltando, né? E aí a gente fecha na corrente. Ó, vou pra lá. Sempre voltando. Sempre voltando. Laça, traz. Ele já vem torcidinho. Estica um pouquinho. Quanto maior ele ficar, mais ele vai aparecer, tá? E vou voltando aqui até eu chegar na minha ponta, com o ponto caranguejo. Ele é ótimo para finalização de várias coisas, para cestos, peças decorativas. Simone, vocês conseguem inventar um ponto ou esses pontos vocês já descobrem eles já Hoje em dia, muita gente inventa pontos, tem pontos assim bem diferenciados do que existia antigamente, né? Esse ponto, por exemplo, é um ponto universal, ele como um ponto baixo, entendi. que é um ponto básico do crochê, né? Esse ponto aí baixo, também é um ponto universal. alto. Esse aqui também é um ponto já antigo que já existia e é bastante usado para finalização, para essas coisas, tá? Você fechou uma lateral, você corta. Esse fio você vai arrematar com uma agulha de tapeceiro, tá? Lá dentro, você vai levar, vai esconder. Vai esconder dentro do trabalho. A agulha de tapeceiro a gente pode usar normal, porque eu tô vendo que ela não tem dificuldade nenhuma da gente enfiar a linha na agulha ou buraco. Porque ela é grande, né? Eu já cheguei na fase de chamar minha filha para enfiar a linha na agulha. Eu chamo meu filho para desmanchar o trabalho que não deu, sabe aquele? Que vem fica que lá. Eu tô enxergando. Ó, você vai simplesmente esconder, tá? Sempre na linha reta. Aí você dá uma costuradinha, dá uma coladinha. E é isso, você vai fazer o mesmo ponto caranguejo deste lado aqui. E aí a gente vai chegar nesse resultado. Olha só como fica bem bonitinho. Nesse resultado aqui, ó. Fica limpo, né, o trabalho, né? Sim, tá? E disso aqui você pode fazer várias coisas, né? Pôr um zíper, já vira outra coisa. É verdade. Dá pra fazer você várias vai coisas. Usando, só usar a imaginação, né? E aí, pra gente ter essa linha, essa pegada bem borrô mesmo, eu enchi de franja aqui. Ai, vamos ver agora como faz as franjas. Então, ó, eu usei 2 tacéus aqui pra aprender, tá? Eu vou ensinar rapidamente como faz um. E aí depois a gente vai montar ela e é isso. Monta e acabou, tá? Então, pra fazer essa pecinha aqui, que também é super versátil, dá pra ser brinco, dá pra ser tudo, dá pra ser cinto, dá pra fazer muita coisa com isso. Vocês vão aqui circular a quantidade de fio que vocês quiserem, grossinho, fininho, enfim. O que for aí do gosto, ou da cliente de vocês, ou da pessoa que faz pra ela mesma. E corta, tá? A gente vai cortar aqui e a gente vai chegar nesse resultado, tá? Eu vou aqui cortar mais um pedaço, mais ou menos do mesmo tamanho de fio. E vou passar aqui. Tá? E vou dar um nó.
Aqui, por exemplo, se eu for fazer um brinco, um tassel, eu coloco aqui, ó, a pecinha de metal. Agora, nesse momento. Nesse momento, tá? Que não é o caso aqui, mas poderia ser usado para isso. E fecho. Fiz um nó. Vou aqui circular o fio para prender essa pecinha aqui, ó. Eu gosto geralmente de dar umas 2 voltas, de 2 a 3, dependendo do fio. Corto. E vou com uma agulha mais fininha, eu gosto de pegar uma agulha mais fininha. E eu não dou nó aqui, que eu acho que fica bem grosseiro. Eu simplesmente desço essa ponta aqui pra baixo, ó. Não solta, tá? Fica bem seguro. E é isso. E aí você vai acertar o tamanho aí. Gente, você desejar. Viu? Olha, eu já tô pensando um monte de coisa aqui. Não, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer cinto, dá pra fazer acessório de bolsa, dá de pra vestuário, fazer dá pra fazer brinco. Dá pra fazer tudo com isso aqui, tudo. olha. É a franjinha que a você franjinha. não aprendeu, mas agora você aprendeu. Né? Obrigada, Simone. Agora, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Como que vai... As pessoas falam assim, nossa, mas como é que você coloca essa corrente pois é. aí? Como? Porque é aqui muito tá apertado, simples, viu? gente. Vou te falar, aqui tá bem apertadinho. Ó, com uma agulha um pouco mais fina, tá? Pra gente não esgarçar aqui o trabalhinho, a gente vai colocar aqui, ó. Lembra daquela alcinha que a gente fechou no nozinho? Ela fica aqui assim, ó. Então eu vou pegar o fio e vou passar aqui dentro, ó. Eu não gosto de dar o nó antes, porque fica um nó grosso ali, e fecho na corrente. E aqui eu vou subir a corrente, e aqui eu tenho uma diquinha. Vou subir essa corrente aqui até o tamanho da minha bolsa. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser até outro modelo de bolsa que você quiser. Você vai indo. É. Vai ficar assim? A gente vai chegar nesse resultado, tá? Uma diquinha aqui que eu dou pra vocês. Para que a gente não tenha aquela bolsa pequena, você deixar essa corrente muito grande, fica aquela coisa pendurada maior do que a bolsa. Fica desengonçada. Como diz a Simone. Então, o que a gente faz? Eu vou fazendo correntes, não tem um número específico, tá? Mas eu vou fazendo até eu chegar nesse resultado. Boa dica. Né? Até eu chegar nesse resultado aqui que eu sei que tá perfeito, porque depois eu vou fechar e vai ficar ótimo. Vai dar pra fazer um nozinho aqui. Então eu fiz. Quando eu cheguei nesse resultado, independente do tamanho da bolsa, eu vou cortar e vou passar isso aqui. Vou passar isso aqui com uma agulha, pode ser grossa ou a mais fina. Eu vou centralizar no trabalho, tá? E vou trazer, ó. Vai trazer ao fio lá pra dentro. Isso, e aí tá? Fica a pontinha pra cá. Ó, eu geralmente pulo uns dois pontinhos, tá? Pra não ficar tão grudado. E vou passando isso aqui. Como se fosse costurando, Como se você fosse isso, alinhavando algum aí trabalho. Pra depois franzir. Exatamente, porque a gente vai precisar dessa estrutura toda enlaçada aqui, ó. Tá. É meio durinho por conta daqui a gente já vai pro outro lado, ó. Ô, gente, eu tô colecionando aqui os alfinetes das artesãs que tem aqui no mulher.com e eu ganhei aqui da Simone. Não é alfinete. Como é o nome, Simone? Marcador de ponto. É um marcador de ponto. Agora eu vou colocar aqui no meu... Colorido, pra alegrar aí, Mas ó. aqui, ó, não vai... só se eu pôr aqui, ó, na linhazinha aqui, ó. Você pode fazer um piquezinho de agulha. Aqui, ó, vou enfiar nessa... Aí, ó, na costurinha. Ai, coloquei. Adorei, Vai obrigada. Tá aqui, tá faltando alfinete aqui, hein, gente. Ó, nunca mais veio ninguém com alfinete. Agora ganhei um marcadorzinho aqui de ponto. Vou colocar aqui que a minha querida... Esqueci o nome dela. Ela fez aqui, bem querida, a loirinha. Rosana. A Rosana fez pra mim de presente. Eu tô colocando aqui os alfinetinhos das artesãs. Passando aqui e a gente já vai chegar aqui. Quase chegou, ela tá chegando, gente. É muito simples, não é?
É simples, mas é assim, Mas é um bonito. simples E tem esses bonito. segredinhos que você traz. Exatamente. Que a gente não Faz sabia. a diferença, né? Exatamente. E é muito legal. É assim, encaixa tudo, né? Os tamanhos da franja com o tamanho da bolsa, tá? Aí aqui a gente vai finalizar. Por que que eu deixei esse fio aqui? Pra gente poder ter aqui essa margem de erro, porque às vezes dá um erro, né? Às vezes você projeta Daí de um você jeito. continua. Então, ó, sobrou. Eu vou desmanchar até onde eu quero. Acho que assim tá legal. E vou fazer o quê? Agora eu vou colocar o outro. Gente, presta atenção agora. Então, a dica também aqui é o seguinte, quando for fazer isso, já deixa os dois prontos. Porque aí fica mais prático, Agora né? é só colocar. Porque agora é só colocar. Você vai pegar aquela agulhinha menorzinha e vai aqui, ó, aonde tá. Vou fazer mais um aqui que eu desmanchei. Aonde tá aqui, ó. Esse fio aqui no tassel, você vai colocar a agulha lá. Por isso que tem que ser mais fina, para ser mais confortável. Vai laçar o fio e vai levar lá para dentro, ó. E vai fechar aqui no ponto baixíssimo. Eu não vou fazer ponto nenhum aqui, ó. Já vou trazer naquela corrente. E fechei aqui, tá? Aqui, como ficou muito comprido, eu vou cortar. E vou simplesmente tirar, ó. Fechei no ponto baixíssimo, tirei. Tá? Uhum. E esse fio aqui que sobrou, o que que a gente faz com ele? A gente leva ele lá pra dentro, para ele não aparecer. Ó. Dentro aqui do tassel. Da franja. E aí Tá lá certo. embaixo a gente vai fazer um nó. Tá? Ó. Olha isso, gente. Tá? Aí aqui você pode dar um nó aqui embaixo, que não Não vai pode deixar ele aparecer. soltinho aí, não? É, porque às vezes, dependendo, Correr o risco pode, de alguém puxar ele, justamente ele ali, né? pode soltar. Então, eu sempre faço um nozinho aqui e é certo. E Tá. é isso. Vamos fazer aqui, ao vivo. Um nozinho. Gente, Bem você aprendeu a fazer a bolsa? E Eu espero que você tenha aprendido. Se você não aprendeu, você vai ganhar uma agora no sorteio, mas ó, faça porque essas bolsas todo mundo tá amando, né, Simone? muito. Ó, depois decorem com muitas franjas da forma e da criatividade de cada um.